Então o candidato perde nas urnas, mas não aceita que vai sair do cargo? Quais são os próximos passos da eleição dos Estados Unidos? E qual a postura do Brasil nesse contexto? Afinal de contas, quem é Joe Biden? Se você quer saber todas essas respostas, acompanhe esse vídeo até o final que a gente vai contar para você. Bora lá! Fala galera, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Bruno, sou jornalista, estudante de psicologia e a ideia desse canal é discutir os principais assuntos do Brasil e do mundo, sempre com muito respeito ao Estado Democrático de Direito, à ciência e às opiniões contrárias. No último vídeo nós falamos sobre a situação da Bolívia, das eleições da Bolívia, a questão da Constituinte no Chile e a questão também das eleições dos Estados Unidos. A gente explicou como funciona esse processo eleitoral que é bem complexo. Aproveito para pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, e curta esse vídeo caso você goste, porque ajuda bastante a gente na divulgação. Não esqueça também de deixar sua opinião aqui, o seu comentário, que é sempre muito bem-vindo. Conhecimento a gente constrói juntos, nunca sozinho, beleza? Então, bora pro vídeo de hoje. O novo presidente dos Estados Unidos vai ser Joe Biden. Ele levou o pleito eleitoral daquele país por 290 delegados a 214. São resultados que ainda não fecharam, né? E são projeções da mídia. Por que projeções da mídia? Porque nos Estados Unidos não existe um órgão, como por exemplo existe aqui no Brasil o Tribunal Superior Eleitoral. Lá, cada estado cuida do seu pleito, né, da sua eleição, e vai divulgando conforme saem os resultados das apurações, e a imprensa é que historicamente faz essa apuração e ela nunca errou. Então, dessa forma, já tendo sido apuradas boa parte das urnas, né, quase praticamente todas, foi declarado que o candidato Joe Biden, do Partido Democratas, não tem mais como ser superado no colégio eleitoral pelo Donald Trump. O número mínimo que se exige, né, para que seja eleito presidente dos Estados Unidos é 270. Como ele já tem 291, já passou dessa conta. A gente explicou como funciona esse processo. Eu recomendo muito que você assista o último vídeo, caso você ainda tenha alguma dúvida, porque é um pouquinho complicado de entender, mas lá a gente explicou direitinho, beleza? O resultado da eleição saiu no último sábado. E na sexta, o Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, pertence ao Partido Republicano e é um cara bem polêmico, né? Historicamente com opiniões bastante contundentes, dissidentes. Ele, na sexta-feira, já convocou uma coletiva de imprensa e disse que ele era o vencedor daquelas eleições, que haviam fraudes e mais um monte de coisas. Não deu pra gente saber exatamente o que ele falou, porque as principais emissoras daquele país, dos Estados Unidos, ficaram indignadas com as acusações que o Donald Trump fez de que as eleições eram fraudadas, porque ele não apresentou nenhuma prova disso. Então elas interromperam a transmissão. Isso é algo inédito também na história dos Estados Unidos. Um presidente, no meio ter o seu discurso interrompido no meio, na transmissão das principais emissoras, devido às acusações que ele fazia que não correspondiam com a realidade, ou pelo menos ainda não tem provas de que o que ele diz é verdade. Então vamos tentar entender como vão ser os próximos passos agora dessa eleição dos Estados Unidos, que o presidente Donald Trump já admitiu que não vai aceitar facilmente essa derrota, que ele disse no Twitter dele que ele ganhou as eleições, que as eleições foram fraudadas e que ele vai sim recorrer à justiça. Vamos então entender os próximos passos. No dia 11 de dezembro vai acontecer então o anúncio oficial de todos os estados. Os estados são obrigados então no dia 11 de apresentar os resultados oficiais das eleições e quem são os delegados, né, que vão compor o colégio eleitoral para aí sim fazer aquela eleição indireta que nem acontece nos Estados Unidos. A eleição do colégio eleitoral dos 538 delegados acontece então no dia 14 de dezembro. No dia 6 de janeiro, o novo Congresso, né, porque lá é que nem aqui, foi eleito presidente, vice-presidente, governadores, senadores e deputados. Então, no dia 6
de dezembro, o novo Congresso, a nova Câmara dos Deputados, na realidade, ela vai contar os votos desse colégio eleitoral e vai fazer o anúncio oficial de quem é o presidente dos Estados Unidos, apesar de que desde já dá para saber quem ganhou, que foi o Joe Biden, do Partido Democrata. Então, no dia 20/1, ao meio-dia, o novo presidente toma posse. Se o presidente Donald Trump até lá não aceitar, mesmo que a justiça não conceda nada ao seu favor, aí é uma situação que nunca aconteceu mesmo na história dos Estados Unidos, que chegaria a um ponto dele de deixar o cargo à força. Mas, sinceramente, eu não acredito que isso vai acontecer. Nenhum analista que eu vi falando acredita que a loucura do Trump vai a tal ponto. Tem uma questão interessante aqui, a título de curiosidade, né? É que caso os delegados, pela primeira vez na história, né, resolvam não votar conforme a decisão dos eleitores dos seus estados, e não se chegue a uma conclusão no dia do colégio eleitoral de quem é o novo presidente, nenhum dos dois candidatos consiga atingir os 270 votos no colégio eleitoral, então é convocada uma eleição assim extraordinária, né, de contingência. A Câmara dos Deputados, então, ficaria responsável por eleger o novo presidente e o Senado por eleger o vice-presidente. Mas é também uma possibilidade bastante remota. A gente só citou aqui mais a título de curiosidade para você ver mais uma característica bastante curiosa do sistema eleitoral norte-americano. Judicialização no processo eleitoral também não é uma novidade no sistema norte-americano, né? Estadunidense. No ano de 2000... a eleição foi marcada pelo candidato republicano George W. Bush e o candidato democrata, que era então vice-presidente dos Estados Unidos, do Bill Clinton, né, chamado Al Gore. Acontece que a eleição também foi bastante acirrada, bastante disputada, e naquela oportunidade o estado que estava em disputa maior era o estado da Flórida. O governador da Flórida, naquele momento, era o Jeff Bush, que é irmão do George W. Bush. Acontece que, conforme começou a apuração, e aquele era um partido decisivo para ver quem seria o vencedor da eleição, né? Conforme começou a apuração, o Al Gore chegou a ser declarado o vencedor daquele estado, só que passou um pouco, mudaram, né? As projeções mudaram e deram a vitória, então, para o Bush, por 0,5 pontos percentuais, ou seja, uma diferença mínima. Mas, de qualquer forma, o Al Gore ligou para o Bush, parabenizou o candidato, falou: parabéns, você vai ser o novo presidente dos Estados Unidos, boa sorte, beijo, tchau. Só que quando ele desligou o telefone, os advogados do Partido Democrata falaram: opa, peraí que tem coisa errada aí, essa decisão ainda não tem votos que não foram contados, uma história parecida com essa que está acontecendo agora. E aí o Al Gore ligou para o Bush e falou: olha, retiro aí meus cumprimentos, a eleição está em aberta, vamos para a briga na justiça para ver o que acontece. Acontece que a Suprema Corte, quando chegou numa data limite ali, deu o ganho de causa para a candidatura do Bush, o Bush foi eleito, e o Al Gore botou também o rabinho no meio das pernas, pediu desculpa, falou que esperava que agora nunca mais ia ter que ligar para ele para mudar o resultado da eleição, mas parabenizou o Bush, enfim, assumiu o cargo e tocou, e o resto da história todo mundo sabe, né? Então não é novidade que a eleição dos Estados Unidos seja judicializada. O que é novidade é uma das partes da judicialização ser tão agressiva e enfática e dizer de uma maneira firme assim que não vai aceitar outro resultado que não seja sua vitória. Isso é novidade nos Estados Unidos, que está deixando o mundo inteiro perplexo, né, assim, para saber o que vai acontecer. Mas afinal de contas, quem é o Joe Biden, candidato que venceu as eleições para presidente da República dos Estados Unidos? Enfim, gente, o Joe Biden é um político bastante tradicional nos Estados Unidos, né? O eleitor norte-americano conhece ele muito bem. Ele já tem 77, vai fazer agora no final do mês 78 anos de idade. Tem a sua vice-presidente. A primeira mulher negra a assumir esse cargo lá nos Estados Unidos. O nome dela é Kamala Harris,
que ela também é uma senadora, né, uma política importante daquele país, é um dado relevante, né? Um país que é marcado historicamente por racismo estrutural, que esse ano mesmo, né, teve uma grande mobilização popular depois da morte por um policial branco daquele rapaz negro, né, o George Floyd, com aquela frase que ficou icônica, não consigo respirar, e o movimento Black Lives Matter, que é inclusive um parceiro nosso aqui do canal, Bruno Lourenço, já fez um vídeo sobre esse tema, né? E eu recomendo muito que vocês assistam, porque ficou muito interessante. Então é marcante, sim, ter essa mulher, essa primeira mulher negra, vice-presidente dos Estados Unidos. Em 1972, quando o Biden conquistou pela primeira vez, né, o cargo de senador na República, nos Estados Unidos, enquanto ele estava ainda no processo de montagem de equipe, da sua equipe parlamentar, ele recebeu uma notícia trágica, né? A trajetória do Biden tem diversos dramas pessoais, assim, muito pesados, assim. A mulher dele sofreu um acidente de carro e ela estava com uma filha dele de 1 ano e as duas morreram. E os outros 2 filhos, homens que ele tinha, né? Eles ficaram gravemente feridos, foram internados no hospital, mas sobreviveram. Então, assim, já começou a carreira política dele acompanhada de um drama pessoal muito forte, muito intenso, né? Ele seguiu como senador durante muitos anos, né? E em 1988, ele participou, sim, de prévias para ser candidato à presidência da República. Então, o sonho de Biden de ser presidente não nasceu agora, em 2020, né, com o Trump ali como seu oponente. Ele, em 1988, tentou conquistar a vaga do Partido Democratas para ser candidato à presidência da República, mas não conseguiu, ele precisou retirar a candidatura dele, porque, segundo ele, foi culpa dos assessores, né? Ele foi acusado de plágio, então ele fez um discurso ali e praticamente palavra por palavra era copiada de um político da Inglaterra, do Partido Trabalhista. Isso pegou muito mal na época, foi bem constrangedor e ele precisou largar a mão da sua candidatura, né? O Biden teve mais 2 episódios muito dramáticos na sua vida pessoal, né? Um é que ele teve um aneurisma cerebral, teve um problema de saúde muito grave, e outro foi que em 2015 ele perdeu um filho. Então, assim, depois daquela tragédia em 72, um desses filhos que estavam, inclusive, naquele acidente, que sobreviveu àquele acidente, e ele era um promissor político já, né? Diziam que ele seria naturalmente um candidato a governador na Pensilvânia, e ele veio a falecer também, vítima de um câncer. Foi uma história muito triste que marcou a trajetória do Biden. Durante a década de 90, o Biden ele liderou uma comissão de justiça no Senado norte-americano, que também ele pegou casos espinhosos, que conduziu de maneira bastante questionável. Então, mesmo perto de setores mais progressistas, perante, né, setores mais progressistas da sociedade norte-americana, mais à esquerda, digamos assim, o Biden é bastante questionável, tá, gente? Por exemplo, ele apoiou a invasão do Iraque no governo Bush. Isso foi uma coisa que pegou muito mal para ele. Depois ele disse que foi enganado pelo Bush, mas mostra aí uma contradição, né? No começo dos anos, no primeiro mandato do Bush pai, né, durante a Guerra do Golfo, o Biden tinha sido contra, mas aí durante o governo do George W. Bush, que ele invadiu o Iraque, ele foi a favor. Então, o Biden é uma figura politicamente controversa, apesar de agora, nesse ano, de 2020, ele ter conseguido reunir em torno da candidatura dele, até porque era a única opção, a todas as forças mais progressistas, mais de esquerda, contra o candidato Donald Trump. Mas ninguém se engana que ele é um legítimo representante das causas de esquerda, das minorias, porque não é. O Biden é um político tradicional, o Partido Democratas é um partido tradicional, também é um partido que defende o livre comércio, defende o liberalismo econômico, e quando esteve no poder, agiu como os americanos costumam agir, procurando sempre observar, em primeiro lugar, os seus interesses e passando por cima, às vezes até, de outras nações mais fracas para poder conseguir atingir os seus objetivos. Então, nesse sentido, a vitória do Trump representa uma derrota, sim, de uma extrema-direita, de um trumpismo, né, digamos assim,
que é essa ideia de radicalizar, falar mal de minorias, de ser agressivo no discurso, de colocar em xeque a democracia. Foi uma derrota desse modo de fazer política. Mas não significa nenhum avanço em outra direção, né? Uma direção totalmente oposta a isso, ou uma direção mais progressista, que seria, por exemplo, o que aconteceria caso vencesse lá nos Estados Unidos o Bernie Sanders, que foi quem o Biden derrotou nas primárias do Partido Democrata. E também não significa, e é importante frisar isso, que é o fim do trumpismo, né? Do fim desse modo de fazer política baseado em redes sociais, em fake news, em desrespeito às instituições. Isso já deu bons resultados num passado recente, e mesmo com a vitória do Biden, é importante destacar que o Trump teve muitos votos, né? Ele teve, depois do Biden, ele foi o candidato mais votado na história. Ele teve mais de 71 milhões de votos, um número muito expressivo, uma parcela significativa da população norte-americana que não pode ser desprezado. As cartas ainda estão na mesa, o jogo ainda está acontecendo, e é isso, gente. Precisamos ficar de olho para ver o que vai acontecer nos próximos capítulos por lá, né? E no mundo inteiro também. Do ponto de vista do Brasil, aconteceu o esperado, né? Enquanto Angela Merkel, diversos líderes da Europa, de outras nações, cumprimentaram Joe Biden, deram boa sorte para ele, fizeram aquela diplomacia, né, que é importante de ser feita, dando parabéns para ele pela eleição, já que é um resultado praticamente incontestável, só vai mudar caso a justiça determine isso, que é muito difícil, né? E até que a justiça determine, é implícito que o vencedor foi o Biden. Enfim, o governo brasileiro não falou absolutamente nada, mostrando mais uma vez seu alinhamento irrestrito ao Donald Trump. E para dizer que não falou nada, hoje o vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, disse que enquanto tivesse aquele imbróglio lá, o Brasil não ia se pronunciar. É complicado, porque o presidente Jair Bolsonaro já declarou antes da eleição que torcia sim pelo Trump, que ele torcia muito, e depois, enquanto estava em apuração, ele reafirmou essa torcida. O filho do Bolsonaro apontou o Eduardo Bolsonaro, que quase virou embaixador do Brasil nos Estados Unidos, né, porque sabia fritar hambúrguer lá. Enfim, o Eduardo Bolsonaro foi bem enfático, falando o que o Biden poderia fazer com relação ao Brasil, que seria muito prejudicial para nossas relações com aquele país. E aí fica essa dúvida no ar, né, gente? Uma vez que o Bolsonaro se alinhou o destino do Brasil ao destino das eleições dos Estados Unidos, e o candidato que ele apostou perdeu, é muito incerto como vai ficar o nosso posicionamento no cenário internacional. Vale lembrar que a França não tem um bom relacionamento com o Brasil, a América Latina, de uma maneira bastante ampla, né? Argentina, Bolívia, Venezuela e outros países também já estão com estranhamentos com o Brasil. A China é atacada semanalmente ou pelo próprio presidente ou por membros do governo brasileiro, e agora também nós vamos arrumar confusão com os Estados Unidos. Eu não sou especialista em relações internacionais, mas eu não consigo imaginar de qual forma isso pode ser positivo para o Brasil. De diversos aspectos. Do ponto de vista político, do ponto de vista econômico, eu fico pensando o agronegócio que tanto apoiou o Bolsonaro enquanto candidato, e mesmo depois de eleito, quando começar a ver, se é que já não começou, ver mercados se fecharem ao Brasil e aos seus produtos, como é que eles vão reagir. É algo pra gente ficar bastante preocupado, e vamos torcer para que dê tudo certo, né? Porque aqui ninguém torce pro Brasil dar errado. Só que as escolhas que o governo estão fazendo estão nos encaminhando por caminhos bastante perigosos. O vídeo de hoje era esse, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, deixar aqui o seu comentário. E é isso. Até a próxima. Valeu!